meus amigos, meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu prometi a vocês fazer esse vídeo, porque alguns dias para trás, nós fizemos um estudo sobre os mortos. Onde estão os mortos? E nós chegamos a uma conclusão que os mortos voltaram para o pó. Eles não estão no céu, não estão no inferno, não estão no purgatório, não estão vagueando por aí. A Bíblia fala que os mortos, eles voltam para o pó, eles deixam de existir, e o Espírito, que é o fôlego de Deus, volta para Deus. Quando Jesus voltar, Deus vai devolver o fôlego e os mortos vão reviver para serem julgados, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então, já que a gente já sabe que os mortos não existem mais, as pessoas que já morreram não existem, ela não está no céu, não está no inferno, não está vagando, então quem são esses que aparecem para a gente depois de mortos? A Bíblia nos alerta sobre uma guerra invisível. Não é só carne e sangue, é contra forças espirituais do mal. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, até quero que você abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a Bíblia é bem clara que existe uma luta nesse mundo, uma luta entre o bem e o mal. Até parece que o mal está vencendo, né, gente? Olhando assim o mundo todo, parece que o mal está vencendo, né? Mas Jesus sempre vence no final, viu? Então a Bíblia fala que nós estamos nessa guerra entre o bem e o mal. E a Bíblia fala que Satanás e os seus anjos estão nesse mundo fazendo essa guerra, a qual nós somos os alvos. Então, se nós hoje estamos vivos aqui, ó, é porque Deus está nos protegendo, porque existe uma hoste de anjos satânicos dominando o mundo e querendo acabar com tudo. E a nossa luta é contra ele. E tem mais, a maior estratégia de Satanás é querer enganar. Há muitos que parecem falar em nome de Deus, mas não são enviados por Deus. Nesse vídeo, vamos abrir a Bíblia e descobrir como identificar os espíritos enganadores que tentam nos afastar da verdade. Fique atento, sua fé pode estar sendo atacada sem que você perceba. Nós vamos começar esse estudo. Eu elaborei 10 perguntas que vai te esclarecer quem são esses espíritos que aparecem depois que morrem. Não só espíritos, esses OVNIs que a gente fica vendo, OVNIs extraterrestres, ETs, coisas espantosas nos quintais das pessoas, luzezinhas no céu brilhando, piscando. Quem são esses, então, que aparecem? O que é isso? Vamos aprender com a Bíblia, mas vamos pedir que Deus nos abençoe através da oração. Paizinho querido, agora vamos abrir a tua palavra. É um assunto muito difícil, mas pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria por meio do teu Espírito Santo. O mundo está sendo enganado, ó Deus, com esse assunto de vida após a morte, mas queremos crer na tua palavra, porque o Senhor é a verdade. Traga para nós, ó Deus, todo o esclarecimento sobre esse assunto dos que está aí enganando o mundo todo, Pai, que são os espíritos enganadores. Nos dê sabedoria sobre esse assunto, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para você é: a semelhança de paraquedistas invasores que veio do céu para enganar todo o mundo, quem são esses? Quem são esses seres que vieram do céu para ficar enganando todo mundo aí? Esses OVNIs, esses espíritos, essas coisas que vêm aparecendo, que vêm enganando, e que engana mesmo, e que às vezes engana até a gente, né? Se não estivermos firmados na palavra. Então, a semelhança de paraquedistas invasores, quem veio do céu para enganar todo o mundo? Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Vamos lá? Apocalipse é o último livro da Bíblia. 12, verso 9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, enganador de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a Bíblia é bem clara: existe Satanás e existe os demônios, existe os anjos dele. E ele foi lançado por terra. No livro de Ezequiel, fala que Lúcifer, que era o nome dele antes,
Lúcifer, em latim, significa portador de luz, estrela da manhã. Ele era o líder que regia o céu, que ajudava Deus, até o dia que ele se rebelou contra Deus. Então, quando ele se rebelou, a Bíblia aqui, ó, que a gente leu no verso 9, a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. E quando ele foi expulso, Deus trocou o nome dele, não mais o chamou de Lúcifer, que é portador de luz, né? O chamou de dragão, a antiga serpente, Satanás e diabo. É o nome que Deus colocou agora nele. Diabo e Satanás, que é trevas, né? Falta de luz. Né? E aqui a Bíblia fala que ele foi lançado, ele foi expulso, ele foi lançado aqui por terra junto com os anjos dele. E ainda diz, a Bíblia fala que ele é o enganador de todo mundo. Então a função dele é enganar todo mundo, inclusive a mim e a você. Segunda pergunta: que nome dá o Espírito Santo a esses anjos e a essas doutrinas desses anjos? Vamos abrir agora no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então a Bíblia chama, né, a teoria de Satanás de espírito enganadores e ensino de demônios. Mas o que mais me chama a atenção nesse verso é que diz assim, ó, presta atenção, nos últimos tempos. E em que tempo que nós estamos vivendo hoje? Não são os últimos tempos da história desse mundo? Então a Bíblia fala que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É apenas deixar de sair de uma igreja? Não. É deixar de acreditar no que é verdade e passar a acreditar no que é mentira. E ainda diz mais, por que eles vão apostatar da fé? Porque eles vão obedecer a espírito enganadores e a ensino de demônios. Então a Bíblia é bem clara que nos últimos dias os espíritos enganadores e os ensinos de demônios vão tomar conta do mundo de uma forma tão grande que, se possível, vai enganar os próprios escolhidos, a Bíblia fala. Então, por isso, meus irmãos, que eu estou sempre aí batendo na mesma tecla. Gente, vamos estudar a Bíblia. A gente precisa estudar a Bíblia. Olha, a televisão é um dos instrumentos que mais nos engana. Tem encarnação, espíritos, né, que aparece. São coisas espíritas. Né? E tudo isso provê de quem? De Satanás e os anjos dele. A Bíblia chama isso de espíritos enganadores e ensino de demônios. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Como que Satanás se manifesta para enganar a gente? Será que ele aparece para a gente de chifre e rabo aí e fica enganando? Não. Qual é a estratégia que Satanás e os anjos dele usam para nos enganar? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Olha o que está escrito. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se for preciso para te enganar, ele faz isso também. Quando Jesus estava sendo tentado lá no monte, né? Quem que apareceu para ele? Satanás. Mas Satanás apareceu em forma de Satanás? Não! Ele apareceu em forma de anjo de luz para enganar Jesus. Jesus, como era conhecedor da palavra de Deus, ele percebeu que era Satanás quando ele usava estratégias assim, ó. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra. Se tu é... Então Jesus logo percebeu que não era um anjo de luz. Mas ele apareceu assim para tentar enganar. E o verso 15 diz, portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministro de justiça. Aqui fala, ó, que os ministros, os que trabalham para Satanás, se personificam, se aparecem como ministro de justiça. Um pastorzinho bonzinho, um padre bonzinho, uma pessoa bonzinha, entendeu? Um ministro bem bonzinho. Mas olha o que a Bíblia diz, o fim deles será conforme as suas obras. Então, como que a gente conhece os que são de Deus e os que não são? Pelas obras, irmãos. Se você percebe que o padre
que o pastor, ele é guardador dos mandamentos de Deus, ele obedece à lei de Deus, ele obedece os estatutos, ele cumpre o que está escrito, ele tem cuidado pela saúde, que é o que a Bíblia diz, é uma pessoa que cumpre fielmente os princípios, então ele tem a palavra do Senhor. Agora, se você percebe que é alguém que bebe, que fuma, né, que destrói seu próprio lar, que não obedece os mandamentos do Senhor, sai fora. Esse a Bíblia chama de ministros de Satanás. Né? E eu vou repetir o verso, olha, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, Satanás, ele não vem de Satanás, ele manda as pessoas, ele manda os ministros deles, que são aqueles que não obedecem à lei, que não guardam os mandamentos do Senhor, que não guardam a palavra do Senhor. Esses são ministros de Satanás. E eles vêm usando a Bíblia, a própria Bíblia fala isso, que eles usam a Bíblia para a sua própria perdição. Porque eles usam um verso que eles leem e eles distorcem. Eles traduzem conforme a sua própria sabedoria e não é que às vezes convence até a gente. Por isso que a gente tem que estar estudando a Bíblia diariamente e profundamente, né? Não só superficial assim, não, a gente precisa estudar com profundidade para a gente também não ser enganado. Próxima pergunta. Que prova temos de que esses espíritos das trevas têm capacidade de se encarnar tanto nos homens como nos animais? Será que Satanás e os demônios, eles podem encarnar nas pessoas e nos animais? A Bíblia responde, lá no livro de Mateus, abre aí sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 8. Mateus 8, do verso 28 ao 34. Diz assim, ó, o título é A Cura de 2 Endemoniados Gadarenos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas, e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a Bíblia fala não somente os porcos, né, mas a Bíblia fala também de pessoas que estavam na época de Jesus endemoniadas, né? Então Satanás e os anjos dele pode sim entrar no corpo de uma pessoa e de um animal, se ele não estiver firmado no Senhor, né? Então ele usa o quê? Eu já falei isso e vou repetir. Ele usa pastores, ele usa ministros, ele usa pessoas para te desviar da verdade, para te enganar. É assim que ele faz. É assim que ele fez com Adão e Eva. Ele usou o quê? Uma serpente. Ele não usou pessoas, porque na época não existia pessoa, só tinha Adão e Eva. Então ele usou o que tinha ali no mundo. O que tinha no mundo na época? Animais. Então ele encarnou numa serpente e ali ele enganou Adão e Eva. Então hoje ele faz isso, ele engana, ele entra nas pessoas para enganar a gente. Né? Então essa é a função dele, enganar. Não tem outra missão de Satanás a não ser querer enganar as pessoas. Bom, que aparelho usou Satanás no paraíso para ocultar sua forma diabólica? Eu acabei de falar, né? Mas a gente vai ver na Bíblia. Gênesis, capítulo 3, verso de 1 a 7. Olha só. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Então, quem foi que disse que o ser humano não morre, gente? Foi Deus aqui? Não foi, foi Satanás. Satanás que disse que eles não morriam. Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus sempre falou que ser humano morre, mas Satanás sempre fala que ser humano não morre.
E continua dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os seus olhos se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, de acordo com Satanás, né? Tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, que estratégia que Satanás usou aqui? Novamente, a encarnação. Né? Ele entrou em um animal para enganar Adão e Eva. Ou seja, ele tem poder para inventar N fórmulas, N, né, modos de enganar a gente. E foi assim que ele enganou Adão e Eva. Bom, então, de acordo com o que nós estudamos agora, que doutrinas falsas surgiram no mundo em consequência do ensino satânico de que a alma do homem não morre? Gente, desde o começo do mundo, Jesus vive falando: se você comer do fruto, certamente morrerá, certamente morrerá, certamente. E Satanás: não, vocês não vão morrer, não, vocês não vão morrer. Então, se você ainda está crendo que quando morre volta a viver, é um ensino satânico. Não tem esse negócio, gente, de que morreu, foi para o céu e está vivo lá agora. Não! Se todo mundo que morresse fosse para o céu, para que Jesus vai voltar de novo? Se já está todo mundo lá? Não existe vida após a morte, não existe. A pessoa, quando morre, ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno, ela não vai para purgatório, ela não fica aí vagando. A pessoa, ela volta para o pó, igual o cachorro. A gente fez esses, por isso que eu quero que vocês acompanhem esse estudo anterior que nós fizemos. A pessoa volta para o pó, a morte é igual a do cachorro, deixa de existir. Mas, com essa teoria de Satanás, né, de que a morte não é o fim, de que existe vida após a morte, daí então surgiu o paganismo, o espiritismo, o inferno, purgatório, tormento eterno, idolatria, mariolatria, adoração dos mortos e assim vai. Tudo teoria da igreja satânica. É essa a teoria de Satanás. Próxima pergunta. Visto que esses espíritos das trevas se manifestaram na feitiçaria, na macumba, enfim, do espiritismo em todas as diferentes modalidades, que conselho nos dá a palavra de Deus? É isso mesmo, gente. Imortalidade da alma é coisa de espiritismo em todas as religiões com outros nomes. Às vezes a gente pensa assim: ah, tá, mas eu não sou da igreja espírita. Mas se a sua igreja acredita em vida após a morte, ela tem uma doutrina espírita. Olha que interessante. Vou repetir. Se a sua igreja acredita em vida após a morte, se essa é uma doutrina da sua igreja, então a sua igreja tem uma doutrina satânica, que é vida após a morte. Se a sua igreja acredita em tormento eterno, inferno, purgatório, idolatria, adoração de mortos, e que os mortos aparecem e vai para o céu ou vai para o inferno, é uma teoria, é uma doutrina satânica, e ela está ali dentro da igreja que você congrega. Então, o jeito é como diz lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Depois, no fim do vídeo, eu vou falar sobre isso. Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ler agora o livro de Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18. 18, verso 10 a 14. A pergunta é: qual é o conselho que Deus nos dá a respeito dessas doutrinas espíritas? Qual é o conselho de Deus? Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao 14. Diz assim, ó: que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Jesus fala isso, né? Então, o que Jesus fala? E vai continuar, tem até o verso 14, né? Pois todo aquele que faz tal coisas é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir
ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Não é propósito de Deus que a gente consulte mortos, que a gente se benza, né? Que a gente lê mão, que a gente fique consultando horóscopo. Essas coisas tudo é da teoria satânica, vem do espiritismo dele, da doutrina dele. Né? Então, não tem esse negócio de vida após a morte. Deus chama isso de abominação, meus irmãos. Feitiçaria, magia. E eu ainda pergunto, e o que a gente está assistindo na televisão? Será que nós estamos assistindo filmes e novelas que têm essas magias, feitiçaria, espiritismo, encarnação, espírito saindo dos corpos, espírito aparecendo? Se a gente também estiver assistindo essas coisas na televisão, nós estamos sendo adoradores de Satanás, adoradores da teoria dele. Até nisso a gente tem que ficar atento. Satanás, ele quer arrastar a gente até com essas coisas. Né? Então, de que provém as guerras, certas curas miraculosas? E aí eu faço uma pergunta para você. Será que todos os milagres que são feitos dentro das igrejas são milagres vindo de Deus? Esse negócio da pessoa estar lá na cadeira de rodas e de repente e a pessoa levanta da cadeira de roda, né, andando e põe a mão na cabeça e a pessoa cura. E esses milagres que são feitos nas igrejas? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. E olha que o que nós mais temos hoje dentro de igrejas são curas e milagres, não é? Será que todas essas curas e milagres são Deus que faz? Vamos ver? Mateus, capítulo 24, verso 24 ao 27. Diz assim, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, uma das táticas satânicas dos fins dos tempos é enganar o povo por meio de curas. Olha isso, gente. E ainda diz mais: eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Né? Então, o que a Bíblia fala, gente? Que um dos enganos maiores dos fins dos tempos serão os milagres dentro das igrejas. Interessante, Satanás vai conquistar muita gente para as igrejas deles. Eu falo isso porque igreja que tem uma doutrina que acredita em vida após a morte, que acredita em imortalidade imortalidade da alma, essa igreja, ela é uma igreja de Satanás. Irmãos, de Satanás, a Bíblia fala isso. Então, o que ele vai operar dentro da igreja dele? Milagres, muitas curas para segurar o povo naquela igreja dele. E eu vou voltar a repetir. Se a igreja que você está congregando acredita nessas coisas, acredita no tormento eterno, faz idolatrias, imagens de escultura, mariolatria, adoração dos mortos, paganismo, espiritismo, inferno, purgatório, sai dela. Porque é uma igreja, por mais que tenha um nome lá, igreja, né? O nome parece um nome bom, mas a doutrina é satânica, a igreja é de Satanás. Entende? Sai dela. Né? Então, o que a Bíblia fala? Né? Que nos últimos dias haverá, sim, esse grande índice de milagres, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E quantos não estão sendo enganados dentro dessas igrejas, né, gente? Quantos eleitos de Deus não estão sendo enganados, mas um dia eles vão ouvir a voz do Senhor e vão sair dessas igrejas. Porque a igreja não é para segurar a gente com milagres. A igreja segura a gente com verdade, com o estudo da Bíblia e palavra de Deus. Tá, mas Deus pode curar a gente? Pode. Pode curar sim. Mas milagres e curas não é doutrina de igrejas. Doutrina de igreja é a palavra do Senhor. E vamos para a última pergunta. Motivados pelos espíritos enganadores,
que maravilhas operará a besta para enganar os homens? Nos últimos tempos, quando Jesus estiver perto de voltar, o mundo vai estar dominado pela besta. A Bíblia fala isso, que é a besta e o falso profeta. E como estará o mundo no fim dos tempos, quando essa besta se manifestar, quando ela estiver reinando no mundo, o que ela vai fazer? Vamos abrir agora no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Vamos lá? Estamos terminando o nosso estudo de hoje. Apocalipse. Você já pode deixar aí nos comentários, gente, alguma pergunta das suas dúvidas e eu vou te dar uma resposta com textos da Bíblia, certo? Não estou usando nada mais aqui a não ser a Bíblia. Então, se você tem alguma pergunta a fazer, coloque nos comentários e eu vou te responder com textos da Bíblia. Não só um, porque um texto só não te prova nada. Tá? Se alguém chegar, o que entra pela boca não contamina o homem. Aí eu falo, então come caco de vidro, beba veneno. Entendeu? Às vezes as pessoas pegam um versinho para a sua própria petição. É um pouco aqui, um pouco ali. É assim que a gente estuda a Bíblia. Igual eu estou fazendo com vocês agora, ó, vários textos. Então, se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários e eu vou te responder te dando vários textos para você se firmar na verdade, tá certo? Vamos ler então agora o livro de Apocalipse, capítulo 13, do verso 11 a 14. Diz assim, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que, olha o que a última besta, né? O que a besta vai fazer nos fins dos tempos. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Gente, o engano de Satanás é curas e milagres. Preste atenção. Ainda mais que vai chegando o tempo do fim, ele vai trazendo as pessoas para a igreja dele por meio de curas e milagres. E diz mais o verso 14: seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Gente, olha que interessante, ele seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Gente, a estratégia de Satanás hoje para encher as igrejas é curas e milagres. Porque as doutrinas, a Bíblia diz, são de demônios. Doutrinas de demônios. Gente, tudo aquilo que não está baseado na Bíblia são doutrinas de demônios. Olha, eu sempre falo para vocês, estudem a Bíblia, por favor, estudem, não acreditem em tudo que todo mundo fala, não. Entende? Porque as igrejas hoje, elas estão fascinadas pelos louvores, né? E levantam a mão e cantam louvores, e Satanás vai fazendo isso, sabe por quê? Porque no céu ele era o regente do coral. Então, no céu, quando ele usava músicas, os anjos vinham. Então, o que ele faz no mundo hoje também? Ele atrai as pessoas também pelos louvores. E aí, eu vou numa igreja porque ali canta legal, ali o povo é animado, ali o povo canta mesmo. E ele vai atraindo. Mas as doutrinas são de demônios. Quantas igrejas aí já não estão fazendo tatuagens, não é? Fazendo tatuagem, escrevendo aí coisas, doutrinas de demônio, porque a Bíblia fala lá no livro de Números, tantas outras passagens, fala que Deus abomina tatuagens. Se você já tem, irmãos, agora que você está conhecendo, ou faz, ou tira, ou deixa assim, e quando Jesus voltar, ele vai tirar. Mas não faça. A Bíblia fala que é abominação ao Senhor. Mas essas igrejas, elas atraem assim, atraem com muitos louvores, cantando, batendo palma, dançando, entendeu? Curas, milagres. E é assim que a Bíblia fala, que ele atrai, olha, seduz aqueles que habitam sobre a terra. Então, ele atrai com essas coisas, com esses sinais, com esses milagres. E, infelizmente, ele tem trazido muitas pessoas para os enganos. Por isso, esses estudos meus com vocês aqui, gente, quando vocês receberem uma notificação de algum estudo meu, olha, abra aí e vai estudar. Porque eu não estou falando nada aqui por mim mesmo, entende? Eu estou falando tudo o que está na Bíblia. Eu trouxe a verdade para vocês, porque eu não quero que vocês sejam enganados. Né? Jesus, ele vai voltar. Ele vem buscar um povo, mas ele vem buscar um povo que está firmado na verdade. Por isso é importante estudarmos a Bíblia. Que você
né, que esse estudo tenha ficado claro para você. E eu repito, se ainda há alguma dúvida, alguma pergunta, coloque nos comentários, estou aqui para ajudar vocês. Então, o estudo de hoje está dizendo o quê, gente? Que esses espíritos que aparecem de pessoas que já morreu, como meu pai aparecia, né? Pessoas que já morreu aparecendo para a gente, são os demônios personificados em pessoas. E nos fins dos tempos, antes de Jesus voltar, novamente, o Satanás e os demônios, eles também vão se personificar, eles vão aparecer em forma de discípulos para poder enganar vocês. Eles vão. Hoje ele já faz isso, entende? Mas perto da volta de Jesus vai ser muito mais. Ele vai se personificar em discípulos, em pessoas que já morreram, para colocar na sua cabeça mentiras dele. E que se você não tiver firmado na palavra, irmãos, vocês vão ser enredados, vão ser enganados e vão ser arrastados por essas teorias satânicas de demônios. Então, e eu vou finalizar fazendo um apelo para vocês. Olha só, e o meu apelo está no livro de Apocalipse. Por favor. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. O mundo hoje está cheio de religiões, milhares de religiões, gente. E a preocupação de Jesus é que você esteja no lugar certo. E eu repito, se você está em uma igreja que o louvor é lindo, beleza, a Bíblia é aberta, mas não vivem de acordo com a palavra, olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 18, verso 4, diz assim, ó: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Não é eu que estou falando, é Jesus. Jesus está falando, você está numa igreja que adora a imagem de escultura, você está numa igreja que acredita na imortalidade da alma, você está numa igreja que acredita em vida após a morte. Olha o que a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Você está numa igreja que acredita em espiritismo, em encarnação, você está em uma igreja que faz adoração aos mortos, a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Você está em uma igreja que acredita em seres que já morreram, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Deus, ele ensina, Deus adverte, Deus chama. E o convite dele é, sai dela, povo meu. Procure uma igreja que você vê que guarda os mandamentos do Senhor. Mesmo que lá, é uma igreja que não canta tão animado, mas ela guarda os mandamentos do Senhor. É essa a igreja. Procure uma igreja que guarda os mandamentos do Senhor, que guarda os estatutos do Senhor. É um povo frio lá, mas é essa igreja, vai para lá. Fuja das igrejas de Satanás, fuja das igrejas, né, que têm as doutrinas de Satanás, para que quando os flagelos caírem, quando as pragas do Apocalipse caírem sobre essas igrejas, você não esteja lá. Esse é o meu desejo, irmãos. E é por isso que todo dia eu estou aqui chamando, gente, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar, estuda, porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então eu termino aqui, finalizo esse vídeo, finalizo esse estudo, pedindo que o Espírito Santo continue com você, te dando coragem, te dando força, te dando fé, te dando sabedoria, e a gente se vê no próximo vídeo. Que você não desista dos caminhos do Senhor. Seja forte e corajoso. Que Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.